Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Verso 20 e 21. Provérbios 18, verso 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Vamos ler nessa tradução que está aí na tela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Seja esse fruto vida, seja ele morte. Então, segundo a palavra de Deus, dependendo da forma que eu uso a minha língua, dependendo das palavras que saem da minha boca, eu vou ter vida ou morte. Eu vou colher bênçãos ou eu vou colher maldições. Amém? Nós precisamos aprender a usar a nossa língua, a usar a nossa boca. Em Mateus, no capítulo 12, do 34 ao 37, você que está anotando, Mateus 12, 34 a 37, Jesus fala que o caráter de uma pessoa vai ser revelado por suas palavras. Ele diz que a pessoa boa tira do bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do mau tesouro coisas más. E essas palavras vão pesar, tanto aqui na terra quanto no céu, vão pesar nessa balança, porque de toda palavra que nós falarmos, Jesus diz em Mateus que nós iremos prestar conta no dia do juízo. Pelas nossas palavras poderemos ser absolvidos ou condenados. É algo muito sério a gente dominar a nossa língua, a gente controlar o que sai da nossa boca. E eu quero pedir para você ir lá no livro de Tiago. O apóstolo Tiago nos ensina bastante sobre isso. Tiago no capítulo 3, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus. Tiago capítulo 3. Amém? A partir do verso 2. Lê comigo a partir do verso 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Verso 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela, amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Deus. Te louvamos por podermos estar reunidos como igreja do Senhor nessa manhã. E te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, fala ao nosso coração, ensina-nos, ó Deus, conforme o teu querer essa manhã. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, para nos distrair, ó Deus, e nos impedir de receber do Senhor essa manhã, seja repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus, e que a palavra do Senhor, semeada nas nossas vidas essa manhã, venham gerar frutos em nós, em nome de Jesus, amém? Aqui eu achei interessante que Tiago, ele usa o termo domar. E eu confesso para vocês que eu estava pensando num termo mais bonitinho, né? Aí eu pensei até em adestrar. Quem tem bicho de estimação em casa? Cachorro. Gato eu nunca ouvi falar, mas cachorro tem muito aqueles adestradores, né? Para ensinar onde que vai, onde que não vai, onde que faz xixi, onde que não pode. Mas parece que não é uma palavra que traduz realmente o que nós precisamos fazer com a nossa boca. O termo domar já é usado para aqueles animais selvagens, né? Você vai domar um leão, você vai domar, tem toda a parte de domar um cavalo e ensinar, e usa o freio para você conseguir conduzi-lo. E é a comparação que Tiago faz com a nossa boca, com a nossa língua. Nós precisamos aprender a domar. E algo interessante que ele coloca no verso 2, bem no comecinho. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Tropeçar no falar. Quem aqui nunca se arrependeu de algo que falou? Eu já, muitas vezes. E quando a gente pensa nesse verbo tropeçar, eu te pergunto, alguém tropeça em uma pedra muito grande? Não, porque a pedra grande, ela é facilmente percebida, nós vemos aquela pedra grande e a gente faz o quê? Desvia. Se você tem um obstáculo muito grande à sua frente, algo que chama a sua atenção, você vê que ali tem o perigo de você se machucar, de você cair, o que que você faz? Desvia. Agora, quantos de nós já tropeçamos numa brita? Que é as pedrinhas pequenininhas, leva a gente com a cara no chão. É nas pequenas coisas que nós tropeçamos. E aqui eu acho tão interessante porque o apóstolo Tiago se inclui nesse grupo. Ele fala que todos tropeçamos de muitas maneiras. Independente de onde nós estamos na nossa caminhada com Cristo, todos nós estamos susceptíveis a pequenos tropeços, a tropeçar em coisas pequenininhas, em coisas que não nos chamam a atenção, em coisa que não nos desperta para o perigo, mas é isso que nos faz cair, é isso que faz a gente... Fugiu a palavra. Vocês entenderam, não entenderam? É isso que faz a gente meter a cara no chão. São pequenas coisas. Por pequenas coisas que nós falamos. Por palavras pequenas que nós muitas vezes colocamos dentro do nosso diálogo para ferir o outro. É o que ele faz a comparação. Uma faísca pequenininha incendeia todo o bosque. Depois que nós falamos, a Bíblia diz que é como lançada ao vento, você não consegue recolher. Depois que você abriu a boca e feriu a pessoa que está do seu lado, você não consegue voltar no tempo.
Você consegue pedir perdão, mas a ferida já foi feita. O desgaste já foi realizado. Aquilo que você às vezes demorou um bom tempo para construir, já foi rachado. Vocês estão entendendo? Pequenas coisas são as que nos fazem tropeçar. São as pequenas palavras mal faladas por nós que nos fazem tropeçar. Não é sobre ficar em silêncio, não. Não é sobre guardar aqui dentro aquilo que te faz mal, a ofensa que alguém fez a você. Não é sufocar os sentimentos de tristeza, de revolta, de decepção. Não. É saber falar, é saber usar a língua. A língua é uma arma poderosa que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a usá-las, não para causar destruição, mas para construir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Não é você sufocar os sentimentos, porque se você sufoca, se tem psicólogo aqui, sabe afirmar isso muito bem, você vai adoecer. A gente precisa pôr para fora, a gente precisa saber falar para o outro quando a gente está chateado, quando a gente está triste, quando nós reprovamos algo que foi feito. Mas podemos fazer tudo isso sem destruir nada. Podemos fazer tudo isso trazendo ali cura. As nossas palavras têm poder para curar. Podemos usar a nossa língua em uma situação difícil e colher vida e não morte. Amém? No verso 3, ele fala sobre o freio na boca dos cavalos. No 4, ele faz a comparação do leme pequeno que direciona e guia um navio grande. Não tem nada difícil que a língua não consiga conduzir e induzir. Ele fala que através dela pode contaminar todo o corpo. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo, é Ele quem nos ajuda a usar a nossa língua para guiar, para dirigir a nossa vida, para dirigir a nossa casa, a nossa família. Se você é empresário, para dirigir a sua empresa, os seus negócios. É o freio na boca do cavalo. É o que vai fazer, vai conduzir para onde você quer, para você chegar no destino que você quer. Com o freio você direciona e faz o cavalo te levar para onde você quer. Um navio com centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, eu não sei qual que é a capacidade desses navios, mas um navio bem grande, cheio de pessoas, de coisas. Tem aqueles cruzeiros que a gente vê um monte de coisa dentro daqueles navios. Eu nunca fiz, mas já vi na televisão. O leme direciona para onde é que quer, qual é a direção que vai tomar. Da mesma forma, são as palavras que saem na nossa boca, que diz respeito a tudo na nossa vida. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, para que a gente abra a nossa boca com sabedoria, abra a nossa boca com inteligência, a fim de colhermos vida. Em Gálatas, no capítulo 5, diz que aqueles que são de Cristo, eles crucificam a sua carne, crucificam os seus desejos, as suas paixões, e eles passam a ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias, para que Ele nos guie. É fácil? Não. Por isso que Tiago diz que a gente tropeça. Por isso que Tiago diz que às vezes da nossa boca sai bênção e maldição. Mas ele fala, irmãos, não pode ser assim. Não é isso que Deus tem para nós. Como é que eu vou conseguir fazer com que da minha boca saia apenas bênção? Como é que eu vou conseguir colher apenas vida com as minhas palavras? É quando eu sou guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias. Vamos pensar numa situação prática. Talvez você esteja passando por situações na sua casa, na sua família.
E às vezes você só usa a sua boca, você só abre a sua boca para reclamar, para murmurar. Vamos pensar numa situação aqui? Talvez você tenha passado problemas com seu filho. Você tem um filho que se desviou dos caminhos do Senhor. E toda vez que você vai falar sobre o assunto com alguém, você vai conversar, você só sabe abrir a boca e falar coisas negativas sobre o seu filho. Porque afinal de contas ele está fazendo tudo contrário àquilo que você ensinou. Talvez ele esteja envolvido com drogas, talvez ele esteja envolvido com negócios ilícitos. E você só consegue falar daquilo que, ok, é aquilo que naturalmente os seus olhos estão vendo. Mas o que nós precisamos aprender a fazer é olhar na situação que eu dei, no exemplo que eu dei, é você olhar para o seu filho através de Jesus. Porque aí a história muda, porque através de Jesus, os pecados dele são perdoados. É através de Jesus que a vida dele é transformada. E isso não é fé. Não é eu olhar para aquilo que ainda não existe como se já fosse. E não é isso que Deus nos ensina, que eu preciso demonstrar a minha fé através das minhas obras? Então eu não posso abrir a minha boca para amaldiçoar mais ainda os meus filhos, o meu casamento, a situação financeira que eu estou vivendo. Quantos de nós, vou por esse ano, né? Já abrimos a nossa boca esse ano, não estou falando do ano passado, e amaldiçoamos o nosso país. Às vezes numa brincadeira. Ah, Brasil não tem jeito não. Uma frase que eu escuto demais, e gente boa, gente crente de verdade falar. O Brasil foi feito para não dar certo. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão, quem já ouviu? Olha o que nós estamos repetindo. Há poder nas nossas palavras. E aí a gente quer que a nossa vida financeira melhore, que a economia melhore, mas na rodinha de amigos a gente profere frases assim. O Brasil foi feito para não dar certo. Meus irmãos, não pode ser assim. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para falar, não, o meu país vai dar certo, o meu país vai entrar no rumo, o meu país vai ter a melhor economia do mundo, o meu país vai ser exemplo para outros países, exemplo de educação, exemplo de moral, exemplo de... Vocês estão entendendo? Profere bênção. Profere bênção. Ah, mas isso é utopia. Não, isso é profecia. Isso é profetizar com fé. Isso é profetizar na autoridade do nome do Senhor Jesus. É a gente aprender que as nossas palavras mudam a atmosfera. Você pode repetir isso? Falar, as minhas palavras mudam a atmosfera, mudam o ambiente. Gênesis capítulo 1, projeta para mim, por favor. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler na versão que está aí, porque a minha está diferente. Gênesis 1, verso 1, a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como que Deus fez isso? Verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para aí um pouquinho. Olha de novo. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o quê? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus já estava aqui? Sim ou não? Vamos lá, português. O Espírito de Deus se... Opa!
além do Espírito de Deus estar, ele se movia. No entanto, a terra continuava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus já estava aqui. O Espírito de Deus já estava aqui. No entanto, estava sem forma, estava vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus estava ali. O que estava faltando? Quanto tempo o Espírito de Deus pairou sobre a terra e ela continuou sem forma e vazia? Nós não sabemos. Não sabemos quanto tempo se passou do verso 2 para o verso 3. Mas a Bíblia nos afirma que o Espírito de Deus estava ali. Então é possível que o Espírito de Deus esteja na minha vida e ainda assim a minha vida esteja sem forma e vazia? É possível o Espírito de Deus estar na minha casa, mas ainda a minha casa estar sem forma e vazia? É possível o Espírito de Deus que habita em mim, eu que professei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu que já fui salvo e lavado pelo sangue de Jesus, é possível ainda assim no meu casamento estar sem forma e vazio? Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Fala comigo, disse Deus. Bem forte, disse Deus. Palavra falada. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você continuar lendo Gênesis, você vai perceber que embora o verso 2 já me disse que o Espírito de Deus já estava aqui na terra, tudo só foi criar forma, tudo só foi colocado em ordem após a palavra dita, a palavra declarada, a palavra que saiu dos lábios de Deus. Eu e você precisamos falar, precisamos declarar. O Espírito de Deus já estava aqui. Mas a ordem só veio, a forma só veio depois que Deus disse, depois que Deus deu a ordem. Eu e você precisamos abrir a nossa boca em ordem, ordem de bênção, declarar palavras de vida. Precisamos aprender a fazer isso. Não podemos usar o nosso tempo de oração. A oração é uma conversa que nós temos com Deus, sim. E nessa conversa a gente precisa e deve rasgar o nosso coração. E às vezes é chorar para Deus mesmo e falar da situação que estamos vivendo, de como está difícil. Se você tem passado por uma enfermidade, tem sentido dor física no seu corpo, você precisa e deve rasgar o coração e falar isso para Jesus. Se isso tem mobilizado ali toda a sua família, e todos têm sofrido, não sentido a sua dor física, da sua enfermidade, mas sentido ali com a sua dor, você precisa falar, sim. Oração é sim rasgar o coração diante de Deus, é pôr para fora a nossa dor, é virar para Deus e falar, Deus me socorre. Mas existe um momento, desse tempo nosso que a gente fala, né, caracteriza como tempo de oração, que nós precisamos guerrear. É o momento que a gente chora no colo de Deus, mas é o momento também que nós nos levantamos como guerreiros. E a arma está na nossa língua. A arma que nós utilizamos está na nossa boca. Nós precisamos aprender a proferir palavras que vão transformar a realidade que nós estamos vivendo. Palavras que vão trazer ordem. Palavras que vão trazer forma àquilo que ainda não existe. Traga forma àquilo que ainda não existe na sua vida.
Se você está vivendo uma situação impossível aos olhos naturais, não são coisas que nós damos conta de fazer, porque tem coisa que a gente dá conta de fazer? Tem. Vou dar um exemplo aqui. O pneu da bicicleta furou, você não consegue mais usar aquela bicicleta. Mas você consegue ir lá, comprar um pneu novo, trocar e voltar a usar, certo? Isso são coisas que nós conseguimos fazer. Muitas coisas na nossa vida a gente dá jeito com coisas assim. Agora, se você não tem uma bicicleta e você precisa dela para se locomover, aí talvez você pense, nossa, mas Deus vai pensar nisso? Deus vai pensar em coisas assim? Ah, não, Deus vai responder aquelas curas para doenças que não existe cura. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa parar com isso, eu não sei de onde a gente tirou. Porque na Bíblia não tem isso, de que Deus não se importa com coisas pequenas também. Tudo que diz respeito à sua vida é relevante para Deus, é importante para Deus. O primeiro milagre que Jesus realizou na terra foi onde? Fala, numa festa de casamento. E aí tem todo o significado espiritual disso. Jesus transforma a água em vinho. Tinha acabado o vinho no casamento. E a gente sempre faz aquela comparação, né? O vinho representa alegria. É Jesus que traz alegria no nosso casamento. Ok. Mas isso aconteceu de verdade. Não é uma ilustração apenas. Isso aconteceu. Agora imagine, responde para mim. Quem já organizou festa? Quem já recebeu gente na sua casa? Quem percebeu no meio do negócio que a comida foi pouca? Aí põe mais água no feijão. Quem já fez isso? O que ia acontecer de traumático naquele casamento se não tivesse mais vinho? Sabe o que ia acontecer? A festa ia acabar mais cedo, o povo ia embora. E as pessoas iam comentar, nossa, mas você viu que gafe? Fulano, gente, não calculou direito, né? Deixou acabar o vinho no meio da festa. Ia acontecer mais alguma coisa? Ia, gente? Não. Ninguém ia morrer por causa daquilo. Porque acabou o vinho, a festa ia acabar mais cedo e todo mundo ia sair falando mal. Nossa, mas não sabe organizar não. Você viu que gafe? Maria chega e fala, olha, Jesus, acabou o vinho. Jesus ainda vira e fala, mas o que tem eu com isso? Chegou minha hora não, o que tem eu com isso? Maria vira e fala, faz tudo o que Ele mandar. Se Jesus se importa com a reputação da família que fez a tal festa, a ponto de não ficar mal falado na cidade, de que não sabe organizar a festa, de que deixou acabar o vinho. Se Jesus se importa com isso, Ele não vai importar com o problema aí que você está passando? Ele se importa. Ele se importa. Tira da sua cabeça esse pensamento, porque ele não é bíblico, de que Deus só vai fazer coisas impossíveis. Deus faz coisas impossíveis, mas Ele é Pai. Ele também gosta de mimar seus filhos. Ele também gosta de agradar seus filhos. Vai e faz tudo que Ele mandar. E Ele nos manda bater na porta até ela abrir. Ele nos ensina que Ele é o Pai que se preocupa com seus filhos. Mas Ele também nos ensina a perseverar em oração. Tem várias parábolas que o próprio Jesus contou para ensinar os seus discípulos, para ensinar a mim e a você a perseverar em oração, a usar a nossa boca com sabedoria, a abrir a nossa boca para a gente colher vida e não morte. Deus se importa com tudo que diz respeito a você. Para terminar, vai comigo em Ezequiel. Ezequiel
37. Em Gênesis a gente vê o próprio Deus abrindo a boca e falando, né? Trazendo ordem, trazendo vida, trazendo forma para a terra. Aqui a gente vê Deus usando o seu filho, o seu profeta. Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. Todos conhecem essa história? Eu vou ler bem pontual, então, por causa do nosso tempo. No verso 4, ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos. Ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno, soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões, músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Verso 7, então profetizei conforme me for ordenado. Para aí um pouquinho. Vocês viram os detalhes que Deus mandou o profeta falar? Deus poderia ter falado para ele: vai lá no Vale de Ossos Secos e fala, levanta um exército, volta à vida. Podia? Mas Deus deu detalhes. E o profeta fala no verso 7 que profetizou conforme lhe for ordenado. Deus falou: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós. Detalhes. Detalhes. Deus se importa com os detalhes. Eu posso orar simplesmente: Deus, restaura meu casamento. Mas restaurar em quê? Qual é a área que precisa de restauração? O que precisa mudar? O que precisa transformar? Eu já identifiquei o que está faltando no meu casamento? É respeito? É amor? É valorização? É a forma que responde um ao outro? É honra? Detalhes. Ore com precisão, abra sua língua dando ordens específicas. Vai nascer tendão, vai nascer músculo, vai ser coberto de carne, vai ser coberto completamente de pele. Detalhes. Está orando pelos seus filhos? Detalhes, o que eles precisam? Gente, Deus responde. Deus responde. E a Bíblia diz no verso 7 que faz aquele barulho, que ele escuta um barulho estranho, som de chocalho, ossos vão se juntando, osso com osso. Verso 8, atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Exatamente como ele profetizou, foi acontecendo. Cada detalhe que a boca dele falou foi acontecendo. Aí de repente, estava lá todos os corpos, mas não tinha vida. Verso 9, então o Senhor falou: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Fala conforme a palavra que Deus te ordenou. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para nós. Nós precisamos falar. Não é
falar de forma genérica, não, é de forma específica, é com detalhes. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse para separar o firmamento, que criou o firmamento. Deus mandou separar a parte seca e parte molhada, os mares e a terra, de forma clara, de forma objetiva. Deus pode fazer. Aonde você está, feche os seus olhos. Pensa agora, vamos fazer esse exercício agora. Qual é o milagre que você precisa viver? Qual é aquilo que os seus olhos naturais não conseguem enxergar, mas que pela fé você já consegue visualizar? Fala agora, abre a sua boca agora, dê detalhes, dê ordens claras, ordens de vida. Se você tem orado por alguém que está perdido nas trevas, dê ordem clara, fala: Senhor, que em nome de Jesus, essa pessoa venha ser liberta pelo poder do Senhor, que as correntes do pecado que tem prendido possam ser abertas agora em nome de Jesus. Que da mesma forma que o Senhor encontrou o apóstolo Paulo ali a caminho de Damasco, e ele viu a luz, ele viu Jesus, que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, que haja libertação e salvação. Se a pessoa precisa ser liberta das drogas, começa agora a profetizar isso na vida da pessoa. Que quando a pessoa for usar a droga, ela venha começar a passar mal, que algo venha impedir essa pessoa de se perder nas drogas. Se você tem orado pela restauração do seu casamento, e no entanto o divórcio já foi assinado, apresenta isso diante de Deus, porque a fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que os nossos olhos não veem. Se você tem orado por uma cura, visualiza essa cura, declara essa cura. Se é uma enfermidade nos ossos, declara agora que em nome de Jesus, esses ossos serão transformados pelo poder do Senhor. No lugar de um osso fraco, de um osso doente, vai ser colocado ali um osso forte, saudável, perfeito. Declara a palavra. Viva conforme a palavra que você tem declarado. E a gente precisa ter obras. Se você, por exemplo, está endividado e desempregado, e você fala: nossa, mas eu já mandei meu currículo para tudo quanto é lugar, eu não sei mais o que fazer. Você ora, fala: bispa, eu oro, eu declaro uma porta de emprego aberta, eu declaro que a minha realidade vai mudar, mas ainda ninguém me ligou. Já tem currículo meu para tudo quanto é lugar nessa cidade. Como é que a gente faz? Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a viver, a ter atitudes, como se você já tivesse contratado. Amanhã você vai acordar cedo, você vai se levantar, você vai arrumar para sair para trabalhar. Você vai se vestir como se você trabalhasse no lugar mais importante da cidade. Você vai começar a semear no mundo natural. Quem está com o celular na mão? Olha para mim rapidinho aí. Qual que é a temperatura que a gente está agora? Aqui em Goiânia. Quente pra caramba. 29 graus. Mas amanhã você vai sair de viagem. Você vai para onde? Um lugar bem frio agora, nevando. Estados Unidos está nevando, né? Não, gente, internacional. Vamos lá. Para o Alasca. Você vai para o Alasca. Você está aqui com 29 graus. Mas você sabe que você vai para um lugar que está nevando, que está grau negativo. O que você vai pôr na sua mala? Você não vai pôr camiseta. Você não vai pôr short. Se você não tem aquelas roupas, aquelas segundas peles, você vai dar um jeito de comprar.
não é? Você vai dar, todo mundo fala que nem adianta os casacos daqui, então você começa a ligar, quem você conhece que já foi para a neve, pergunta, pode me emprestar o casaco, porque fica tudo fechado lá mesmo, né? Fica até com cheiro ruim. Você vai pôr só roupa de frio, roupa de neve na sua mala. Mas você ainda está em um clima de 29 graus. Só que você está se preparando para o próximo dia. Você está se preparando para aquilo que você ainda vai viver. Você está entendendo? É um exemplo infantil, um exemplo bobo. Mas é assim que nós precisamos agir na nossa vida. Eu ainda estou com 29 graus. Eu ainda estou naquele calor absurdo. Mas eu sei o que me espera. Pela fé eu já visualizo o que eu vou viver. Então eu vou preparar a minha mala. Eu vou preparar a minha bagagem para que quando o milagre de Deus acontecer na minha vida, eu esteja pronto. Nós precisamos nos preparar para o milagre. Jesus ensinou isso quando Ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Manda todo mundo sentar. Organiza em grupos. A gente quer viver o milagre de Deus, mas a gente não se organiza, a gente não prepara. A gente chora a falta do milagre. A gente toca no altar e reclama e rasga o coração pela falta do milagre. Está errado isso? Não. Mas na hora que eu saio daqui e volto para o meu lugar, na hora que eu saio daqui e vou para a minha casa, eu preciso ter atitudes, eu preciso me preparar para o milagre. Eu preciso viver como se o milagre já existisse. Eu preciso amanhã, mesmo que eu não tenha emprego, me arrumar cedo como se eu fosse trabalhar. Eu preciso ter ações. Eu preciso olhar para o meu cônjuge e ver nele a melhor pessoa do mundo. Meu casamento pode estar a frangalhos, mas eu tenho que olhar e viver, e olhar e ver com os olhos espirituais aquilo que eu quero colher. Eu preciso abrir a minha boca com sabedoria. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus use a minha língua para proferir vida, para proferir bênção, jamais maldição. Eu preciso olhar para a situação que eu estou vivendo, para o mundo que eu estou vivendo, para a sociedade que eu estou vivendo, e ver Jesus agindo nela, e usar a minha boca não para amaldiçoar, mas para abençoar, declarar: dias melhores estão chegando, dias melhores estão chegando, eu e minha família iremos viver dias melhores. Abre a sua boca e profetiza, usa a sua língua de tal forma que você venha colher vida. O Espírito de Deus estava sobre a terra. Ela continuava sem forma e vazia, até que a palavra de ordem foi dada, até que a palavra saiu da boca de Deus. Vamos usar a nossa boca com sabedoria, amém? Vamos colher vida, porque aprendemos a utilizar a nossa língua, amém?